eu estava defendendo que, assim, tem algo na minha, na sua, na de todo mundo, tá presente e é muito marcante. É o modo como as nossas mães, as nossas avós mexem a nossa comida. Tá. A comida da mãe e a comida da avó, ela toca a gente de uma forma muito profunda. E tem um jeito que elas manuseiam o alimento, que elas mexem o alimento, que é muito único. E isso faz com que o alimento tenha todo esse sabor que ele representa pra gente. Porque na hora dela mexer, ela transmite as emoções dela, o afeto dela tá ali. Por isso que se torna uma comida afetiva, por isso que a gente gosta tanto. Né? E quando os povos africanos eles são escravizados e trazidos para as Américas, eles trazem sua cultura consigo. O modo de mexer da africana é muito específico. Né? A forma como ela vai cortar aquele quiabo é muito específica. Tá. A forma como ela vai cozinhar aquele quiabo é muito específico. Então, o quiabo é um dos elementos, mas eu sempre gosto de falar que o modo de preparar a comida é o principal elemento. Entendi. Porque você pode preparar uma comida que não tem os ingredientes que são originários do continente africano e ainda assim você vai transmitir a sua cultura para aquela comida que você está fazendo. Né? Então, o modo de fazer a comida, quando a gente vai falar de ingredientes, além do dendê, além do quiabo, a gente tem o inhame, que para as pessoas que fazem dietas hoje, o inhame é um alimento central, muito importante, pelo nível de nutrientes que ele tem. Antes dos africanos chegarem no Brasil e encontrarem o milho, né? Em África tinha o milheto. Então, muitas receitas que são produzidas hoje, que a gente gosta tanto, por exemplo, a pamonha, que é feita com milho, os estudos historiográficos e antropológicos já vão levando a gente para o caminho de que antigamente já era feito com milheto africano. Então, são tecnologias que vieram com os africanos, adaptaram aos ingredientes que encontravam aqui, até que eles se perpetuaram e se estabeleceram. Tem outros que não são tão bem quistos assim, como o azeite de dendê, que tem pessoas que não gostam. O coentro, né, que eu ouço as Coentro pessoas... sempre é polêmico. Algumas pessoas falarem que coentro tem gosto de sabão. Eu adoro coentro. E aí eu falo, cuidado com o seu fornecedor, porque tá meio estranho, coentro tem gosto de sabão. Tá lavando coentro. E tem uma outra questão que envolve coentro, é a quantidade. O coentro é uma erva super aromática. Você vai usar o coentro, você tem que usar em pouca quantidade. Se você colocar o coentro demasiado, ele vai tomar conta, né, do sabor do prato e aí realmente vai ficar algo estranho. Mas colocando o coentro da forma adequada, está tudo resolvido. E aí a gente entra numa questão que é a gente entender os alimentos que têm origem africana. Tá. Vamos voltar no quiabo. Não sei se você sabe qual é a principal característica que o quiabo tem. É aquele lance lá de... A baba que ele solta. Né? Isso que mesmo. eu não sou fã de quiabo, não. Aí, muitas pessoas vão falar assim, eu não gosto do quiabo porque o quiabo tem a baba. Tem a baba. A gente precisa entender o porquê o quiabo tem a baba. Nas sociedades africanas, as sociedades ancestrais, a baba do quiabo era utilizada para engrossar o caldo. Uma coisa que hoje a gente utiliza o roux francês. Tá. Né, que é a mistura da manteiga com a farinha de trigo. A gente sabe o quanto a farinha branca é prejudicial à nossa saúde. Tanto que quando a pessoa tira a farinha branca da sua alimentação, emagrece de 10 a 15 quilos logo de cara, em 2, 3 meses. O quão essa farinha é prejudicial à saúde, fora os níveis de diabetes, etc., que tem por aí na nossa sociedade. Então, as sociedades ancestrais africanas, elas sabiam que dentro do alimento eles tinham uma tecnologia. Essas sociedades dominavam essa tecnologia e utilizavam esses alimentos para o seu benefício. Então, a baba do quiabo, ela serve para engrossar o caldo da sopa. Eu não preciso colocar um outro engrossante. Se eu não quero colocar o quiabo cortadinho para ele soltar a baba, eu coloco o inhame cozido, porque o inhame também ele vai incorporar esse função. Molho. Né? E aí você tem uma sopa saudável e nutritiva. Não precisa colocar a farinha de trigo. Quando a gente vai olhar para outros alimentos, por exemplo, feijão fradinho, que é muito consumido na Bahia, e é versátil, muitas receitas, embora aqui na região sudeste a gente faça muita salada com feijão fradinho, né? Mas tem vários elementos, dá para ser frito, dá para ser cozido, dá para ser torrado, enfim, e utilizar ele de diversas formas. Aí tem pessoas que falam assim, eu não gosto de feijão fradinho porque ele não dá caldo. Mas é justamente pelo fato dele não dar caldo que ele é tão versátil, que você faz o abará, que você faz o acarajé, que você faz o ecuru, que são
alimentações, são pratos da cultura afro-brasileira. Tá. A gente conseguir olhar para o ingrediente ancestral africano e entender ele na sua totalidade. Ele não vai se apresentar como outros ingredientes que a gente está acostumado. Mas quando a gente presta atenção, principalmente na parte nutricional dele, a gente percebe que ele é muito mais nutritivo do que outros que a gente consome no nosso dia a dia. E aí a gente olha também para a comida, tem a questão do prazer. E eu sou a principal defensora da gente comer pelo prazer. Tudo que a gente vai fazer tem que ser pelo prazer. Mas também a gente tem que aliar o prazer à nutrição. Né? Ao comer algo nutritivo e saboroso. E repensar alguns hábitos alimentares. Tá. Né? Porque alguns hábitos alimentares nos colocam no lugar do preconceito para com os alimentos e também para com os alimentos de uma determinada parcela da sociedade. Entendi. Uma coisa que eu acho super curiosa, assim, a gente, quanto sociedade, a gente conseguiu se abrir para o sushi. Sociedade brasileira. A gente se abriu para o sushi. Não vou nem falar do sashimi, porque, né, para alguns já é muito profundo. A gente se abriu para o sushi, que é envolto de alga. A alga não faz parte do nosso hábito alimentar quanto o povo brasileiro. O arroz faz, mas o arroz da culinária japonesa é diferente do nosso. Tem até um certo agridoce ali, que a gente não é tão... O brasileiro não é muito adepto ao agridoce, mas o arroz japonês, ele gosta mesmo, tendo essa referência de sabor agridoce. E tem recheios, mas o sushi original, ele é com peixe cru. Tem as variações que foram criadas. A gente conseguiu se abrir para o sushi, que é um alimento totalmente diferente do nosso. Tá. Mas a gente não consegue se abrir para outros alimentos que estão presentes dentro da nossa cultura, mas a gente percebe que ele tem uma ligação com a cultura do descendente do africano. A gente, não sei se de propósito ou não, mas a gente não se abre para esses alimentos. Tá. Mas para um alimento diferente, que teria, sim, esse exótico. O hype, né? Que eles chamam. Isso, algo bem distinto do que a gente está acostumado. Mas eu vou provar. Eu vou tentar gostar, eu vou amar. E vai estar eleito entre os principais pratos consumidos em determinados dias da semana. Mas aquele outro que eu cresci comendo, que a minha avó me ensinava, eu desassocio. Talvez porque exista uma ligação consciente ou inconsciente da representatividade desses alimentos dentro de uma parcela da sociedade. Quem come banana todos os dias? Aí a gente vai, vamos supor, banana prata e banana nanica. Tem uma preferência pela prata, né? E a nanica é preterida. E na cabeça de algumas pessoas, a banana nanica é para pobre. Olha. Não vou comer banana nanica porque... Não é da minha classe. Exatamente. E tem alguns alimentos que também são assim. Um alimento que pertence ao outro ao qual eu não vou me aproximar. O outro qual eu olho de uma forma distinta, que eu trato de uma forma distinta e que eu não quero que pertença aos meus. E quando pertencer aos meus, eu trago uma justificativa. Entendi. Porque ele pertence, você entende? Que é o lugar do preto na sociedade. Quando eu tenho um amigo preto, eu justifico, dentre os meus amigos não pretos, por que ele é meu amigo. Quando eu como uma comida que é dessa população, eu justifico, eu tenho que ter um porquê, senão eu me afasto. E aí é sobre isso o meu trabalho, sobre falar sobre a parte nutricional desse alimento, mostrar o quanto esse alimento consegue ser saboroso. Por exemplo, não gosto do inhame cozido no vapor ou na água com manteiga no café da manhã. Mas você pode gostar de uma mousse que tem inhame. Né? E aí eu vou mostrando... Pode gostar de um brigadeiro que tem inhame. Né? Vou mostrando outras roupagens com esse mesmo ingrediente, no sentido de atender os gostos da contemporaneidade. Não precisa a gente comer o alimento ancestral só de forma ancestral. Entendi. Que a cultura é viva e se transforma. Claro. Mas se a gente não consome esse alimento... ele entra em desuso e aí ele para de ser consumido. Logo, ocorre um apagamento dele. Isso não acontece só com os alimentos. Acontece, por exemplo, com os instrumentos. Uma vez que a gente já compra o frango no frigorífico, já vem as partes dele divididas. Do jeito. A gente não tira as vísceras desse frango, dessa galinha, mas em casa, que eu acho que talvez sua avó fizesse isso. Até minha mãe chegou quando era pequenininha, eu lembro alguma coisa. Tinha necessidade de uma bacia. Isso.
A gente abria... A gente não, né? As nossas não. Antigas, né? Abriam essa ave e tirava as vísceras e colocava dentro de uma bacia. Isso. A bacia tinha um uso e tinha uma importância na família. A tua avó, a minha avó, tratavam aquela bacia de uma forma carinhosa e isso passava para a gente também. E aí, quando a bacia já não servia mais para as vísceras da galinha, ela deixava a gente usar. E a gente poder brincar com a bacia que era da avó, aquilo era uma coisa maravilhosa, era magnífico. Eu tomava banho na bacia. Hoje as bacias não existem mais. É verdade. Foram substituídas por produtos que têm nomes específicos de marcas. E a gente ainda acha bom porque é padronizado e cabe dentro do armário. E aí a gente vai entrando num modo de viver muito repetitivo, muito padronizado e perdendo a nossa essência da nossa avó. Que é a nossa ancestral. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar em ancestralidade, a pessoa fala, nossa, mas tipo, tá tão longe de mim. E não tá. Tá na tua mãe que tá para partir. E logo vai ser sua ancestral que partiu. Né? E o quanto que os seus filhos vão perder pelo fato de não conviver com a avó. O quanto que a avó, no papel dela de vó, transfere de conhecimento sobre a família. Conhecimento que é necessário para a gente quanto humanos. Não no sentido material e econômico, mas quanto pessoas mesmo. E aí, quando a gente vai falar de ancestralidade, a gente vai falar sobre oralidade, que é a história que só as nossas avós contavam pra gente, e que se não, elas não existissem, a gente não ia saber, e não teria como contar para os nossos filhos. Sobre esses modos de fazer e até modos de viver, porque quantos brinquedos que elas faziam pra gente, e a gente se divertia tanto, que os nossos pequenos nem sabem. Imagina. E hoje, se a gente só mostrar, olha, isso daqui, não vão nem ter interesse. Porque coisa os chata. dispositivos eletrônicos estão tomando conta de tudo. Então, quando a gente vai falar de ancestralidade, a gente vai falar principalmente do nosso modo de viver e os nossos valores. Porque a forma como os nossos ancestrais se conectavam com a natureza era bastante respeitosa. E a forma como hoje a gente se conecta com a natureza é muitas vezes no ponto de vista de se apropriar, de agredir, de usar e até ensinar para os que estão chegando isso, às vezes é difícil, né? Porque você comeu a maçã, aquela parte que você não comeu da maçã pode virar um adubo. A criança olha para tua cara, parece que... Né? O que é adubo? É um monstro, né? Não, aí você tem que... E é sobre isso, porque elas faziam o adubo na rotina. Não era trabalhoso como era pra gente. Né? Hoje a gente tem que reaprender, readaptar dentro desse padrão de vida que a gente tem. Será que dá para... Em algumas coisas a gente fala, não, isso não dá para encaixar. Vamos deixar isso entrar pro apagamento. E aí, quando a gente vai falar, ainda continuando falando de apagamento, se a gente for falar de instrumentos de cozinha, a gente vai falar da colher de pau também. Porque... A gente ainda tem colher de pau, mas a Anvisa proíbe colher de pau em cozinhas profissionais. Aliás, qualquer artefato de madeira. Você comendo aquele outro material lá que também não prejudica a panela. Mas é dito que a gente não pode utilizar materiais de madeira porque eles proliferam fungos e bactérias. Mas também existem técnicas para a gente combater esses fungos e bactérias, tanto que os hospitais estão aí. Né? Existem técnicas. É muito mais fácil a gente proibir do que a gente educar. Mas quando a gente proíbe, a gente determina que aquilo vai entrar no esquecimento. Logo vai ser apagado. Então, daqui a algumas décadas, talvez as colheres de pau seja só um instrumento para a história. Para o museu. Estudar e para a gente ver no museu. Porque ao longo desses anos, todas essas transformações que a sociedade foi fazendo dentro de colocar tudo isso nesse padrão, foi colocando a colher de pau de lado, que muitas vezes a gente tem a colher de pau, assim como a gente tem o pilão, que é só para decoração. Não se usa pilão. Não. Né? Mas você tem a cozinha. Eu sei que eu tenho decorar. Na gaveta. Exato. Mas tá lá. Mas não usa mais. E o pilão, com um instrumento ancestral, às vezes é muito mais útil do que vários processadores. Por exemplo, você vai um alho, é muito mais fácil triturar o alho. Né? E o sabor do alho acaba sendo extraído com muito mais intensidade quando esmagado no pilão do que quando processado. Logo, você utiliza menos. Então, a gente pode pensar até o pilão como um instrumento para a economia doméstica. Mas foi entrando em desuso e hoje só fica lá como enfeite. E a gente guarda na gaveta, põe ali no armário,
tá infectando alguma coisa de vez em quando, vai dar trabalho para tirar pó.